Notícias dão conta de novos casos de aparecimento de setembro, o fazendeiro não Lucas Borges identificados na bebeu uma região. garrafa de vinho, pegou seus 3 Por cães, volta um das galinho 5h30 da manhã, e dia matou 25 todos de eles, fevereiro, tirando seus uma mulher filhos. estava dirigindo em direção à ponte de Turtle Creek quando Misteriosas avistou luzes uma se grande acenderam criatura no norte armada do em país de cima de Gales uma às árvore. 6h30 da manhã do dia 7 de fevereiro. Dia 9 de abril, montanhistas do exército indiano, numa Resgate expedição de ao Jesus surgiu encontraram grandes 42 pegadas com na área neve, local uma e altura de 5 mil Nation metros. parece ter chorado sangue pela 4ª vez esse ano. Religiões, sobrenatural, ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados. E aí, Desocultados, aqui quem tá falando é o Wellington. E aqui o Gustavo. Hoje nosso episódio vai ser um pouquinho diferente, vai ser mais um estilo uma entrevista, onde eu vou fazer algumas perguntas pro Gustavo sobre o tema magia. E é basicamente isso esse episódio. Tomara que vocês gostem, vai ser um estilo um pouco diferente do que a gente normalmente traz pra vocês. Eu vou, de acordo com as perguntas do Wellington, eu vou falando um pouco, eu acredito que ele também vai acabar entrando na discussão, a gente vai discutir vários pontos e destrinchando as questões que ele levantar aí. Claro, é algo bastante básico, até porque é um primeiro episódio sobre esse tema que a gente está gravando, até para servir como uma base para a gente futuramente estar entrando em outras questões nesse sentido. E também eu quero deixar bem claro aqui que qualquer coisa que eu falar é obviamente a minha opinião, partindo das experiências que eu tive, e não é nenhum consenso nesse assunto o que eu vou falar, mas sim aquilo que eu passei e as coisas que eu aprendi. Então nada do que eu falar aqui é a verdade absoluta, deixar isso bem claro antes de qualquer coisa. Mas antes de começar, já queria deixar avisado e lembrando de novo que a gente está nos maiores agregadores de podcast e também temos um e-mail que é desocultados@gmail.com, onde você pode estar mandando qualquer sugestão de tema ou contando a sua experiência. Além disso, temos o site que é desocultados.com, nele você encontra o link para qualquer plataforma. A gente está nas principais, digamos que é Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast e algumas outras que você pode encontrar lá. Isso aí, se você tiver alguma experiência, a gente está procurando realmente relatos das pessoas para que a gente possa utilizar aqui no programa para comentar ou para juntar vários relatos e fazer um programa só. Então, se você tem alguma experiência relacionada com religião, com sobrenaturalidade, manda pra gente que a gente vai futuramente estar utilizando a sua história. Isso aí, então vamos pro episódio. Bom, antes de começar, acho que tu fala uma base, assim, tipo, o que é a magia? Porque quando a gente fala de magia, normalmente a gente pensa em contos de fadas, em Harry Potter e coisas do tipo. Mas o que é essa magia real? Como que ela é? Então, acho que é interessante a gente deixar claro primeiro o que a magia ela não é, né? Como você disse, não é nada fantasioso. Você não vai cuspir fogo, você não vai levantar objetos, e, infelizmente, né? A magia ela acaba se dando num campo muito mais mental, muito mais dentro da sua percepção do ambiente ao seu redor do que qualquer coisa devidamente física. A definição realmente de magia é uma questão bem complicada. Se você pegar um livro de magia dos milhões que existem, cada um deles vai dar uma definição diferente. E você tem, claro, as definições que são mais conhecidas, que são tidas como mais precisas sobre magia. E acredito que a mais famosa que existe é a definição do Aleister Crowley, né? Que ele diz que a magia é a ciência e a arte de provocar mudanças em conformidade com a vontade. Então, o que ele quer dizer é que qualquer ato que parte da sua vontade, e essa vontade é colocada com letra maiúscula, porque não quer dizer vontade num sentido trivial, mas sim
no sentido daquilo que realmente faz parte do que você se propôs a fazer aqui na Terra. Tudo que partir dessa sua vontade pode ser considerado magia. E isso inclui você tomar um copo de água para você sobreviver. Porque você tomou porque você quis, porque você precisava para seguir o seu caminho, então você fez esse ato de vontade e você fez magia. Porém, esse tipo de definição ele acaba sendo muito controverso, porque você coloca coisas muito simples, muito corriqueiras dentro dessa definição. Então, acaba perdendo um pouco do lado místico que a magia tem. Então, com o tempo, foram sendo criadas outras definições. Por exemplo, alguns autores que vieram depois do Crowley, eles tentaram melhorar um pouquinho a definição que ele deu de magia, colocando a magia como a ciência e a arte de usar estados de consciência alterada para provocar mudanças em conformidades com a vontade. Então você adiciona esse elemento da consciência alterada, então a partir daí você tem atos, você tira esses atos corriqueiros dessa definição. Então, além de você ter a tua vontade ali naquele momento, você tem que realmente se concentrar, entrar num estado alterado e aplicar essa tua vontade em direção a um objetivo para você estar praticando magia. É uma definição que acaba sendo muito abstrata. Para quem nunca ouviu falar sobre isso, praticamente você não consegue entender exatamente o que é. Mas para quem já sabe do que eu estou falando, vai entender essa definição. Um autor em particular, que é o Frater Ude, que é um ocultista alemão, ele até coloca o que seria a equação da magia. Ele coloca como magia igual a vontade, mais imaginação, mais estado alterado de consciência, ou transe mágico, ou qualquer nome desse gênero. Então, além de você ter tua vontade e projetar ela através da tua imaginação, através da tua mente, você faz tudo isso através de um estado alterado de consciência. Então dá pra dizer que eu consigo aplicar a magia alterando, de certa forma, a minha consciência em qualquer coisa que eu fizer no meu dia a dia, mesmo que sejam coisas triviais, ou eu só consigo aplicar isso em coisas mais complexas do dia a dia, coisas que nem todas as pessoas fazem, né? Sei lá, escrever uma música ou escrever um livro. Então, é bem interessante isso. Esse exemplo que você deu é justamente onde eu queria chegar. O ato de você estar compondo uma música, de você estar escrevendo um livro, de você estar pintando um quadro, eu acredito que tudo isso seja uma manifestação de certa forma mágica. Porque quando você senta para compor uma música, eu sei que você faz isso particularmente, então você vai se relacionar com esse exemplo também. Você se concentra ali naquele momento, você busca uma inspiração que vem, que acaba vindo devido à tua concentração, devido à tua vontade de estar criando essa música. Ela advém de um estado alterado de consciência e você projeta a tua vontade sobre o instrumento, seja ele qual for, e você cria uma arte. Então, a meu ver, isso é magia também. Sim, e realmente isso, tipo, chega a ser até engraçado, porque quando eu paro pra fazer isso, eu não sei se algum ouvinte nosso compõe músicas também, ou qualquer outro tipo de arte, mas quando eu tenho contato com um instrumento, eu tipo, não, eu quero compor uma música, eu tô inspirado. Eu me sinto diferente dos estados normais, né, de mentalidade e tudo mais, e eu necessito naquele momento pegar um instrumento e eu preciso descarregar nele alguma coisa. Então eu posso ter essa questão de descarregar nele as letras que eu quero compor como algo mágico. Sim, com certeza. Inclusive, existe discussões de que grandes músicos, né, grandes artistas, eles na verdade foram grandes magos, porque o que eles fizeram, a magia não é só rituais, só coisas místicas, ela também é algo que faz parte do teu dia a dia e que vai culminar. A grande obra da magia não é você estar fazendo os teus rituais do dia a dia, é aonde você vai chegar. Então, se teu objetivo, quando você veio para esse mundo, era ser um grande compositor, você nunca ouviu falar de magia, você nunca fez um ritual na sua vida, você pode ser ateu, mas você conseguiu escrever tudo o que você queria, você escreveu grandes obras,
conseguiu realmente proporcionar algo para a humanidade, deixar um legado. Grandes músicos como, por exemplo, Beethoven, para mim a obra deles, tudo isso é um conjunto da obra que eles vieram para fazer na Terra. Então, para mim, tudo isso é magia, sim. Essa questão mágica, ela funciona melhor, por exemplo, assim. A maioria das pessoas tem afinidades para certas coisas, certo? Né? Como você disse, a pessoa ter um motivo de estar aqui. Mas é difícil acontecer da pessoa se encontrar. Tu pode usar a magia para conseguir chegar nessa questão de se encontrar, de saber o que tu realmente tem que fazer aqui na Terra? Sim, a magia ela dá várias ferramentas para você encontrar isso. Mas é realmente um caminho que é difícil de encontrar. Principalmente no Telema, que é a religião, vou usar a palavra religião aqui, que foi criada pelo Crowley no século XIX. Ele é muito realçado essa questão da sua obra aqui na Terra, da sua verdadeira vontade, com 2 V's maiúsculos, que significa, digamos assim, quando você estava no plano astral, antes de reencarnar, você se propôs a vir fazer alguma coisa aqui na Terra. Você não reencarnou aqui por acaso. Você tem karma para pagar ou karma para semear. Então, você não está aqui por acaso e você veio com um objetivo. Então, esse teu objetivo é o que a gente pode chamar de verdadeira vontade. E isso é um grande ponto central da prática mágica. Porque você praticar magia só por praticar, eu entendo que exista às vezes necessidade disso, você acha que esteja auxiliando na tua vida, mas o grande objetivo final é você estar atingindo essa tua verdadeira vontade. Se você veio aqui na Terra para ser um grande escritor que vai criar obras que vão mudar a humanidade, como por exemplo um grande pensador político que vai influenciar várias nações, essa é a tua verdadeira vontade. E você vai ter que trilhar teu caminho nesse sentido. Mas respondendo a tua pergunta, que eu acabei me desviando, as ferramentas que a magia dá para você encontrar essa tua verdadeira vontade são várias. Mas a principal delas vai ser uma espécie de autocontemplação, de você meditar, começar a entender as coisas que acontecem ao teu redor. Você começar a entender o que a vida tá te jogando. Porque nada vai cair de mão beijada, você não vai acordar um dia, você não vai sonhar à noite e vai descobrir qual que é seu objetivo aqui na Terra. É um caminho árduo, que você vai descobrindo pouco a pouco e você vai se encontrando no caminho. Uma das ferramentas que é mais prática para você entender isso é a astrologia. E aqui eu não estou falando de astrologia de revista, eu estou falando de astrologia esotérica. De você estar buscando entender teu mapa astral, de como os planetas, na hora que você nasceu, eles estavam desenhados. Tudo isso vai dar dicas, né? Porque, de certa forma, os planetas, eles têm essa influência que é, de certa forma, programada para quando você nasceu naquele ponto de todas aquela configuração planetária, justamente para te dar para te colocar dentro desse quebra-cabeça que está no nosso mundo de várias pessoas encarnadas e você estudar o teu mapa astral e você entender o que cada coisa significa vai te ajudar a se orientar em descobrir o que você veio fazer aqui. Legal. E como que tu teve contato com a magia? Como que você chegou nesse ponto de pesquisar sobre isso? Claro que baseado alguns episódios a gente já consegue ter essa base, principalmente pelo primeiro episódio, né, onde a gente conta a nossa história. Mas qual que foi, tipo assim, a virada de chave que fez pesquisar sobre magia? Eu acho que eu até estava pensando sobre isso esses dias, porque eu imaginei que você ia fazer essa pergunta e a resposta que eu ia dar era que eu realmente não lembrava em que ponto da minha vida que eu achei isso. Eu certamente fui pesquisando na internet, mas eu não sei como que eu cheguei nisso. Mas eu lembrei de algo que aconteceu quando eu tinha uns 13, 14 anos. Eu lembro que eu estava na 7ª série e a nossa professora de português ela separou a gente em duplas, né? Eu fui eu e um amigo meu, e ela disse que a gente podia escolher um tema qualquer e falar sobre ele para a sala, né?
pra gente ganhar a nota lá do bimestre. E eu e esse meu amigo, a gente era meio revoltado e contra os padrões da sociedade, né? Mas nada demais até pra se comparar com hoje, por exemplo. E a gente falou, vamos aproveitar essa oportunidade e falar sobre satanismo, né? Aí a gente pesquisou muito sobre o tema, porque a gente realmente estava motivado para falar sobre isso. Só que eu me surpreendi muito quando eu fui pesquisar sobre o tema, porque eu achei que satanismo fosse realmente aquilo que a maioria das pessoas acha que é, principalmente as pessoas bem religiosas, né? E eu me surpreendi e eu vi que era uma forma de organização, eles tinham crenças, eles tinham regras que eles seguiam e princípios filosóficos, e eu fiquei muito impressionado com aquilo. E a gente apresentou o tema e tal, e aquele negócio ficou na minha cabeça. Eu acabei pesquisando mais a fundo, descobri alguns blogs na internet, fui acompanhando e pouco a pouco eu fui descobrindo que existia essa coisa chamada magia, ocultismo, enfim. E fui descobrindo outras linhas de pensamento e com o tempo eu fui me desapegando da minha religião, que era católica, e que eu seguia. Eu não era exatamente um praticante exemplar, mas eu fiz toda desde o batismo até a crisma, né? Fiz todo esse trajeto que o pessoal que segue a religião católica faz. E eu realmente me interessava por isso, me comprometia a seguir a religião, e conforme eu fui descobrindo esses temas, eu fui percebendo que o mundo era maior do que eu imaginava. E quando eu vi, eu estava praticando também, não só lendo. Existe até um grande problema dentro da magia, das pessoas que descobrem a magia. Elas acabam ficando só na teoria, elas acabam lendo vários livros sobre o assunto, pesquisando um monte de temas e acabam nunca praticando nada, por medo ou por insegurança. E comigo foi bem diferente, porque assim que eu descobri coisas para praticar, eu já fui atrás de praticar. Eu fazia vários rituais em casa, sempre em segredo, lógico. Até hoje eu faço segredo porque é difícil com as pessoas da minha família. Então eu nunca tive esse problema da prática, e com o tempo eu fui encontrando coisas mais avançadas, e hoje eu acredito que eu tenho bastante conhecimento. Fazem praticamente 7 ou 8 anos que eu já pratico. Lógico que teve momentos da vida que a gente acaba praticando menos devido a problemas pessoais, e até porque eu era bem novo e tinha bastante indisciplina nesse sentido. Com o tempo a gente vai criando uma disciplina maior, vai entendendo mais a importância de seguir algumas rotinas. E é isso. Então, tem que ser algo mais rotineiro, assim, tipo, você que já pratica, tu vê que tem certos efeitos, mas isso vem com a rotina. Se você não praticar todo dia, ela não vai ter os mesmos efeitos. Sim, é igual praticar música, por exemplo. Quando eu tocava guitarra, que eu acabei largando com o tempo, mas quando eu era mais novo e tocava guitarra, eu ouvia sempre o seguinte conselho: é melhor você praticar 5 minutos por dia do que praticar 5 horas uma vez por semana. E isso é válido, acho, para qualquer coisa, né? Para você estudar, na escola, na faculdade, para você se dedicar a qualquer coisa, inclusive a magia. Então, você fazer um exercício simples de meditação 10 minutos por dia, antes de dormir ou depois de acordar, é muito mais válido do que você, sei lá, uma vez por mês você pegar e fazer um puta ritual que demora 1 hora para você fazer, envolve 30 entidades e você tem que lembrar de milhares de palavras em outras línguas. É super elaborado, mas não te leva a nada. E quais foram as suas principais experiências, assim, aquelas que realmente te marcaram, aquelas que você sente necessidade de compartilhar? As experiências que eu tive, primeiro eu quero ressaltar que eu nunca participei de nenhum grupo de magia no sentido de alguma ordem mágica desse tipo, então eu nunca fui iniciado por nenhuma ordem.
Nunca encontrei nenhuma nos lugares que eu morei, até porque eu sempre morei em cidades pequenas. Talvez até exista e eu não conheça, mas acredito que realmente aqui onde eu moro não existe nada desse tipo. Hoje em dia o pessoal se junta na internet, mas não é a mesma coisa que você se encontrar pessoalmente e você estar praticando junto com outras pessoas, né? Então eu sempre pratiquei sozinho, acabei desenvolvendo alguns rituais que eu mesmo criei e que com o tempo, isso é uma coisa até interessante, com o tempo eu percebi que as coisas que eu crio acabam trazendo muito mais resultados do que as coisas que eu copio e faço adaptações. Então, as experiências que eu tive são bastante rotineiras, são coisas que eu apliquei a situações do meu dia a dia. Então você não vai ouvir uma história de eu ter invocado uma entidade X e ter feito um milagre ou ter mudado uma situação impossível, mas são coisas bem interessantes que geram várias coincidências que às vezes você precisa também ter uma crença bastante acentuada, porque se uma pessoa que não acredita ouvir isso que eu vou falar, vai achar que foram tudo grandes coincidências. Mas até que ponto você considera algo uma coincidência? Principalmente quando você faz uma ação X que é única, totalmente voltada para o objetivo Y, você atinge aquele objetivo e você vai chamar de coincidência complicado. Então, uma experiência positiva que eu tive, por exemplo, teve uma época que eu trabalhei numa empresa pequena, tinha 3 ou 4 funcionários, né? Eu trabalhava diretamente ali com o meu chefe. Ele nunca pagava no dia certo, ele pagava em mãos, não depositava no banco, então era uma coisa bastante informal, sabe? E eu não fiquei muito tempo nessa empresa. Na época que eu saí, ele acabou ficando me devendo a quantia que você recebe na hora que você é demitido, né? E era uma quantia bastante alta até. Então ele me prometeu que iria me pagar, só no boca a boca, né? E alguns dias se passaram, ele não pagava, passou 1, 2, 3 semanas e eu comecei a pensar que ele não ia pagar. E lógico, uma pessoa que não tem o recurso da magia, o que ela pode fazer é procurar um advogado, entrar na justiça trabalhista e ir atrás dos direitos dela, o que faz todo sentido e com certeza se eu fosse eu ganharia, porque ele tinha que me pagar esse dinheiro, né? Mas aí você imagina o transtorno que é você fazer isso, fora que você nunca mais vai poder olhar na cara dessa pessoa, né? Porque você vai gerar toda uma confusão, né? Então eu meio que dei um prazo na minha cabeça, eu falei assim, se em 1 mês ele não me pagar, eu vou recorrer à magia. Aí quando deu os 30 dias, que eu já tinha saído de lá e ele ainda estava me devendo, eu pedia para ele falava que ia me pagar, que estava arrumando dinheiro, não sei o que. Aí eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa. Então foi um ritual que eu mesmo desenvolvi, eu não vou contar que eu fiz. Eu tenho isso anotado no meu diário até. Depois eu até quero falar sobre a questão do diário. Eu fiz o ritual por volta das 2 da tarde. Antes das 3 da tarde, ele me ligou dizendo que era para mim passar na empresa, pegar toda a quantia que ele me devia. Então, até que ponto você pode chamar isso de uma coincidência, né? Ficou claro porque você começou a buscar sobre, né, tendo ligação com aquela tua experiência do teu primeiro contato. Mas o que ela causa pra ti? O que ela causa, principalmente o que ela causou em ti, né? Então, acho que a magia, ela acaba abrindo muito sua mente. Como eu disse antes, quando eu estava contando como foi meu desenvolvimento nesse sentido, né? Você acaba vendo que o mundo tem muito mais nuances do que você imagina que ele tem. Principalmente se você vem de uma religião que é mais restrita, como por exemplo a católica ou evangélica. É até muito difícil de você conversar com outras pessoas sobre isso, porque geralmente as pessoas vão ter a mente fechada sobre esse assunto. Faz sentido. E claro, se você realmente conseguir encontrar qual que é teu objetivo aqui na Terra, tua verdadeira vontade,
a tua vida ela muda completamente, porque você encontra um rumo e você segue aquilo, você atinge aquilo que é o teu objetivo aqui. Então é totalmente diferente de você viver uma vida onde você segue todo dia a mesma rotina, você não tem um lugar onde chegar, você vive para morrer, sabe? E a partir do momento que você encontra a magia, você, claro, como eu disse antes, se você usar ela só para coisas triviais, não é a mesma coisa, mas se você vê ela como uma filosofia mesmo, você consegue atingir um estado de consciência mais elevado do que a maioria das pessoas. Isso com certeza. Existe até, isso também é uma coisa que eu queria contar em relação às minhas experiências que eu tive. Teve um exercício que eu fiz, que isso faz um pouco mais de um ano que eu tenho registrado, que ele inclui, é um exercício para você encontrar sua verdadeira vontade. E como eu falei antes, ele exige muito da tua autoconsciência, da tua autocrítica, e você cria um diário separado onde você vai estar anotando. Todo dia você pega um horário do dia e você anota o que você quer ser, como você se vê no futuro. E você sempre anota ele. Se todo dia você não tiver nenhuma ideia nova, você vai lá e anota todo dia a mesma coisa. E eu fiz esse exercício por um mês. E é incrível como nos primeiros dias eu anotava uma coisa genérica de 5 ou 6 palavras, e quando eu cheguei no final do mês eu tinha um parágrafo inteiro, totalmente detalhado, sobre aquilo que eu queria ser. E até não faz muito tempo que eu estava relendo meu diário, eu achei esse exercício e eu peguei e fui olhar o que eu tinha escrito, isso há mais de um ano atrás. E quando eu li o último parágrafo, eu percebi que tudo que está descrito ali eu consegui atingir em menos de um ano. Então, lógico que eu não atingi a missão da minha vida, até porque o que eu tinha colocado lá não chegava nesse ponto ainda. E é uma coisa assim que eu tinha esquecido completamente, mas o fato de eu ter anotado, o fato de eu ter meditado sobre isso por um período de um mês, todo dia ir lá e refletir sobre o meu futuro, fez eu conseguir atingir todos esses pontos. E é uma coisa que a gente às vezes não imagina que é magia isso, mas com certeza é. Então esse exercício basicamente foi uma coisa que contribuiu para a tua evolução pessoal, então. Sim, com certeza. Mas agora acho que a gente falou bastante das suas experiências, né? Temos uma visão bem clara também, acho que sobre aquilo que tu acha da magia, né? Sim. Mas o que tu sabe sobre a história da magia, assim, tipo, quando é que ela começou, talvez, né? Como é que ela se desenvolveu, em questões mundiais mesmo, não precisa ser especificamente no Brasil. Sim. Essa é uma parte que eu não tenho muito conhecimento. Realmente eu também nunca tive muita curiosidade de saber sobre a história da magia. Já li livros de 500 anos atrás que falam sobre magia, mas realmente nunca li nenhum tipo de livro que conta a história dela. Realmente não é uma coisa que me interessa muito, mas o que eu sei é que a magia, na verdade, sempre fez parte, assim como as religiões sempre fizeram parte da cultura humana, desde as culturas primordiais aqui dos seres humanos na Terra. Você tem práticas religiosas, né? Principalmente no início tinham muitas práticas funerárias, e claro que nesse ponto você talvez não pode chamar de magia, de religião sim, mas de magia não. Mas a partir do momento que começam a se organizar em tribos, em pequenos grupos, você tem, por exemplo, a utilização eu não sei como que eles chamavam na época, mas hoje a gente pode chamar de xamãs, que eram líderes religiosos dentro de tribos ou de pequenas comunidades, né? E esses xamãs, eles faziam, por exemplo, procedimentos de cura que envolviam ervas, por exemplo, que hoje geralmente quem faz é relacionado com prática mágica. Eles se conectavam com espíritos ou com o que eles chamavam de deuses, né, espíritos da natureza, para estar fazendo rituais ou para estar entendendo para estar buscando chuva para as colheitas ou coisas do tipo, tentar realmente manipular a natureza através de contato com um mundo que não era físico.
Então eu acho que ali já existia a prática da magia. E quando você tem civilizações surgindo realmente, como a mesopotâmica, a egípcia, a persa, aí você tem uma prática um pouco mais fácil de compreender, porque você tem templos e realmente acaba relacionado muito com a religião, né? São templos dedicados a deuses, onde se praticam rituais, que hoje a gente faz a mesma coisa, só que, por exemplo, na religião católica, a gente se reúne num templo e faz uma missa, que é um ritual, é igual o que eles faziam, né? E a gente não chama de magia, mas se a gente olhar para trás e ver o que eles faziam comparado com hoje, a gente pode chamar de magia, até porque algumas ordens mágicas pegam esses rituais que os egípcios faziam e copiam e chamam de rituais de magia, mas na época eram rituais religiosos apenas, né? Com base nisso, dá pra dizer que a magia é tipo um culto, é tipo uma religião? Depende. Como funciona? Depende, por exemplo, que nem eu falei antes, eu, por exemplo, nunca me juntei a nenhum tipo de grupo, então depende é uma coisa bastante pessoal, porque eu não vou dizer que você formar um culto de acordo com aquilo que você acredita esteja errado, né? Até porque todas as religiões surgiram dessa forma, mas eu acho que tem que ter muito cuidado, porque dentro da magia você não pode criar uma verdade absoluta. Muito pelo contrário, você tem que sempre estar aberto a novas possibilidades, aquilo que você acreditava está errado, mas também às vezes perceber que cada pessoa tem a sua própria verdade, cada um vai ter uma percepção diferente de mundo. Então, se um grupo X cria um culto baseado na crença ABC, você não pode chegar e dizer que está errado porque você acredita em algo diferente dele. Isso é uma percepção diferente de mundo. Então, eu acho que sim, podem ser criados cultos nesse sentido e eu não vejo nenhum problema nisso. Mas, nesse caso, tipo, eu tratar a magia como uma religião é uma coisa diferente, né? Porque realmente, que tu falou, a magia ela pode ser aplicada em coisas comuns do dia a dia de uma maneira um pouco mais diferente, né? Você se concentrar para fazer algo, alterar sua consciência para aquilo, torna aquilo algo mágico. Mas a magia não cultua um deus, não cultua... ela não tem uma crença organizada e que seja padronizada, sabe? Então, acho que chamar de religião, você pode chamar, por exemplo, a Wicca. A Wicca ela pegou algumas crenças, alguns elementos da magia, juntou tudo de forma organizada, entre aspas, porque tem diversos grupos dentro da Wicca, mas a Wicca é chamada de religião pelos praticantes. Então eles pegaram vários elementos, organizaram de uma forma que todos os que praticam aquilo acreditam basicamente na mesma coisa, e aí pode chamar de religião. Mas se você faz exercícios para o teu autodesenvolvimento, eu acredito que chamar de religião aí já esteja fora um pouco do... Existem muitas pessoas que praticam, assim, tipo, tu tem conhecimento de alguma outra pessoa, tu falou que não participa muito de cultos e tudo mais, né, de grupos no caso, mas tu conhece outras pessoas que praticam, ou tu sabe onde que é praticado e tudo mais? Eu tenho contato com algumas pessoas que praticam também, basicamente só pela internet. Pessoalmente é bem complicado, porque você acaba não tocando nesse tipo de assunto, né, com as pessoas, principalmente quando você faz isso de forma escondida, porque você não consegue revelar nem para tua própria família que você faz isso. Então é difícil você se abrir para pessoas de outros círculos, né, para falar sobre esse assunto. Mas pela internet você encontra muitas pessoas que praticam. Você tem que ter muito cuidado pela internet, porque você acaba caindo em coisas que são pessoas que se dizem praticantes e que têm algum outro objetivo em mente, más intenções, ou pessoas que realmente são praticantes e têm mais intenções também. Então a internet ela acaba sendo bastante difícil de você diferenciar o bom do ruim, mas acredito que isso vem com experiência também. Eu acho que a gente sempre acaba errando em algum lugar e isso acaba fazendo parte do nosso caminho. Mas a internet, para você que não tem possibilidade de encontrar outras pessoas dentro de ordens ou amigos que praticam também,
acredito que a internet seja uma boa alternativa para você achar, e se você não quiser nenhum grupo, você tem milhares de livros disponíveis para você aprender sozinho, então não tem nenhuma desculpa para você dizer que você quer e você não consegue. Mesmo que tenha que manter isso escondido, tu consegue tranquilamente praticar. Sim, você tem que adaptar a tua situação, né? Para mim pode ser um pouco mais fácil, porque, por exemplo, eu moro só com a minha mãe, então é uma pessoa, né? Agora eu imagino que seja bem difícil para quem, por exemplo, mora com os pais e com 2 irmãos, aí você nunca está em casa sozinho, você não tem privacidade. É realmente mais complicado, mas eu acho que sempre tem espaço para alguma coisa. Se você não pode fazer quase nada, eu acredito que pelo menos uma meditação, algum exercício de concentração, você está trabalhando teus chakras, você pode fazer isso quando você está deitado na cama, sabe? Então, alguma coisa sempre você consegue fazer. Outra coisa que tenho dúvida, tem toda essa questão mítica e tudo mais, mas existe alguma coisa científica, ou pelo menos tem conhecimento de algo científico sobre a magia, né? Mesmo que às vezes não seja tratado como magia, né? Que, como tu falou antes, algumas pessoas acabam sendo praticantes, mas mesmo sem conhecê-la. Então, tem alguma coisa científica sobre magia, mesmo que não seja tratado diretamente como magia? Cara, é complicado. Eu acho que, assim, pelo que eu conheço, não tem nada nem de científico sendo estudado sobre isso, sabe? A gente tem vários estudos sobre, por exemplo, religiões antigas, você tem vários estudos, só que são tratados sempre como um fenômeno social, sabe? É difícil achar alguma coisa que tente pelo menos estudar a magia de um ponto de vista científico, tentar entender se existe algum fator psicológico que faz esse tipo de coisa dar certo, por exemplo. É que é muito difícil de você estudar esse tipo de coisa porque são experiências bastante relativas, mas, por exemplo, você vai achar pesquisas científicas sobre estados alterados de consciência e o que eles podem gerar. Você encontra bastante coisa sobre a parte mental, mas um estudo bem elaborado sobre isso você não vai encontrar. Tem estudos de parapsicologia, eu acredito que hoje seja bem difícil de encontrar alguma coisa. A comunidade acadêmica não leva muito a sério quem faz pesquisa sobre esse tipo de assunto, e até pesquisadores que às vezes teriam interesse em fazer acabam não fazendo com medo de serem rejeitados pela comunidade acadêmica, então é bem difícil. Eu acho que, assim como qualquer outro assunto que seja de certa forma mítico ou religioso, tem um certo preconceito científico, né? Sim, é justamente isso, né? A falta e a escassez de pesquisa sobre esse assunto, então, é a mesma coisa que uma religião qualquer, né? É questão das pessoas descrerem nisso justamente por serem científicos, né? Não sei se... Acho que é esse mesmo tipo de preconceito, né? Sim, é bem complicado, porque você tem que ter uma mente muito aberta para você estar pesquisando sobre esse tipo de assunto. E geralmente quem tem a mente aberta para esse tipo de assunto vai geralmente estar num campo de ciências humanas e não vai estar conseguindo pesquisar da mesma maneira que alguém, por exemplo, fazer testes, sei lá, com o cérebro das pessoas para tentar analisar o que acontece em algumas situações. Então é bem complicado. Geralmente você tem pesquisas que vão por um viés mais social nesse sentido. E a magia em si, ela precisa muito da crença, sabe? Para você... Eu acredito que as coisas que dão certo para mim, elas dão certo porque eu acredito muito que elas vão dar. E não acreditar no sentido forçado, mas que, tipo, pra mim é natural que ela dê certo, porque eu sei que isso existe. E ninguém pode me falar o contrário. Então, tendo essa crença, as coisas parecem que dão certo. Eu não preciso me esforçar para os rituais darem os resultados. Eles simplesmente acontecem. Então, claro, nesse ponto de vista, tu leva fé como algo que funciona pra tudo, né? Sim. Até para quem tem interesse em praticar magia e nunca praticou, às vezes a pessoa tem um pé atrás, acha que não vai dar certo, mas eu insisto para que tente pelo menos algumas coisas, não só uma vez, mas algumas vezes, porque às vezes alguma coisa que você vai tentar não é aquilo, e aí você tenta uma coisa diferente, às vezes dá um pouco mais certo, você se anima.
e com o tempo você vai vendo resultados, mas uma coisa que acaba sendo muito necessária é você ter fé naquilo que você está fazendo, você fazer de uma maneira científica a magia. Eu pelo menos nunca tive muito resultado nesse sentido. Se eu vejo algum método em algum lugar, vou testar isso, mas eu olho e digo, não, isso não, é muito difícil de dar certo, é muito estranho, o negócio simplesmente não dá certo. Pelo menos pra mim é assim. Pode ser que com outras pessoas seja uma experiência diferente, porque é como o seu psicológico está desenvolvido, né? Mas pra mim a fé é naquele somatório lá que eu falei antes da equação da magia, a fé tá no meio pra mim. Sem ela não consigo chegar nos resultados. Então essa questão de tu acreditar nas coisas é algo mágico também. Então, tipo, você fazer algo acreditando que aquilo vai dar certo faz parte da magia. Sim, aí eu acho que é essencial. Qualquer descrença que você... no mínimo você tem que ter um estado neutro, de vamos ver se isso vai dar certo. Agora, se você estiver fazendo com uma mentalidade negativa, duvidando da tua própria capacidade, duvidando que aquilo pode ser verdade, aí dificilmente isso vai dar certo. E pra quem, tipo assim, tu já tem certo contato, tu tá há 8 anos mais ou menos, 7, 8 anos, né? Sim. Se alguém quiser começar, tipo, o nosso ouvinte escutou o episódio e ele gostou de magia, se ele quiser começar, tu tem um pontapé, tipo, cara, começa por aqui que tu não vai se perder. Tu tem alguma coisa assim pra falar? Quando a gente tem bastante conhecimento no assunto, fica cada vez mais difícil, parece, de falar para uma pessoa, começa por aqui. Porque às vezes pra gente parece tudo tão... alguns conceitos básicos eles são tão naturais que às vezes você imagina que as pessoas não precisam aprender aquilo quando na verdade elas precisam. Quando eu preciso dizer para alguém para começar a pesquisar sobre esses assuntos, eu sempre penso em tentar lembrar as coisas o caminho que eu trilhei, que no mínimo a pessoa vai saber aquilo que eu sabia na época. Então, quando eu comecei a ver essas coisas de magia, teve um blog que me ajudou muito na época, que ele existe até hoje. Até ele é administrado por um ocultista que é bastante conhecido aqui no Brasil, que é o Marcelo Deodébio, que é o blog do Teoria da Conspiração, que é teoriaconspiração.com.br, eu acho, se não for isso é .com, enfim. Você pode acessar e ele tem uma série de textos que você vai achar lá que são... Eu não lembro como que ele coloca no site, são textos iniciais, comece por aqui, alguma coisa assim. Bem organizado, ele coloca várias ideias que ele tem um ponto de vista histórico e também ele vai te ensinando conforme ele conta a história de como a magia foi se desenvolvendo, as grandes religiões. Então acaba sendo bastante didático e você vai aprender vários termos que são essenciais para você estar praticando. Você vai aprender coisas básicas da Cabala, que é bem difícil. Eu até hoje tenho bastante dificuldade em entender algumas coisas, mas acaba sendo essencial para você aprender. Você vai aprender algumas relações do tarô, que por mais que você não pratique o tarô, você precisa entender os arquétipos, é muito importante para você praticar. É até um ponto inicial interessante o tarô, se você não tem nem conhecimento nenhum de magia. E você tiver a oportunidade de comprar um baralho de tarô e estudar ele, você vai aprender muita coisa. E quando você tiver memorizado os arquétipos, você vai ter um conhecimento muito grande de magia. E qualquer coisa que você pegar sobre o assunto, você vai entender bastante já, sem precisar ver outros conceitos básicos. Então eu sugiro, se você nunca teve nenhum contato com magia, quer aprender o que é, o site do Marcelo Deodébio é muito interessante para você aprender. Mas se você... E ele inclusive tem uma seção lá de recomendação de livros e textos que ele acha que são interessantes. Ele organiza por assuntos, né, por dificuldade também. E acho que é um grande ponto de partida. Mas se você quiser começar com algum livro, você quiser começar com algum método, tem o livro da iniciação ao hermetismo do Franz Bardon, que você encontra o PDF dele muito fácil na internet, em qualquer língua que você fala. E você pode começar por ele também. Ele tem um método que ele organizou
que são várias etapas. Você começa por níveis e você vai desenvolvendo tua percepção, tua concentração. São exercícios bem simples no começo e vão aumentando com o passar do tempo. Só que você tem que ter muita disciplina. Eu tentei já seguir esse método, só que não dá certo. São exercícios que você tem que ser muito rígido com o teu cronograma, você não pode falhar. Você tem que estar praticando todos os dias eles. E você não pode passar do nível 1 para o nível 2 se você não tiver craque naqueles exercícios, porque você não vai conseguir ter resultados. Então, para quem gosta de uma coisa mais metódica, eu recomendo bastante esse livro, mas provavelmente se você quiser terminar tudo que tem nele, você vai demorar no mínimo uns 20 anos, sem brincadeira, no mínimo uns 20 anos para fazer tudo aquilo lá que ele propõe. Porque é uma coisa, só que também, quando você terminar, você vai ser um deus andando sobre a terra, né, cara? Porque lógico que você sempre tem a curiosidade, eu fui olhar as últimas coisas que ele tem no livro, e são exercícios para contato direto com entidades e invocação, é uma coisa bastante direta, você vai conseguir fazer isso. Para você fazer esse tipo de coisa, você não precisa ter dominado tudo, claro, você pode pular etapas se você quiser. Mas não dentro do método dele, então pega e cria o teu método, porque se você pular etapas no método dos outros é complicado, você nunca sabe o que pode dar errado, né? Inclusive, você encontra vários livros que os autores propõem, de certa forma, como é que eu posso usar? Um cronograma para você seguir ao longo de tanto tempo, para você ir desenvolvendo aos poucos eles começam por exercícios básicos de concentração e meditação e vai subindo até você chegar em rituais mais elaborados. Um outro livro que também vai seguir esse cronograma para você estar estudando ao longo por um longo tempo é o Liber Nu do Peter Carroll, que ele basicamente é o currículo para você seguir que você usa na IoT, que é uma ordem que ele criou também. E ele começa por exercícios de controle mental, de você estar registrando seus sonhos, e com o tempo você vai aprendendo a entrar em estados alterados de consciência, a estar fazendo invocações. E também é um livro bastante interessante, que você vai estar conseguindo... Ele é bem mais simples que o que eu recomendei antes, do Franz Bardo. Então também é uma alternativa. E um livro que me ajudou muito, particularmente, principalmente a desenvolver meus próprios rituais e de estar trazendo mais resultados para as minhas práticas, foi Magia Avançada para Iniciantes, do Alan Chapman. Eu acho que esse livro você não encontra em português. Advanced Magic for Beginners, do Alan Chapman. Mas você encontra o PDF na internet também muito fácil. E ele dá muitas diretrizes para você estar criando seus próprios rituais, estar desenvolvendo suas próprias práticas. E para mim é um dos livros que eu recomendo. Se eu tiver que recomendar um, eu recomendo esse. Só que eu não sei até que ponto ele é viável para alguém que é iniciante. Eu vejo que tem alguns conceitos dele que às vezes, se você não tiver conhecimento nenhum em magia, você se perde. Mas mesmo assim fica a recomendação, às vezes para quem já conhece do assunto, mas não conhece o livro, ele é bem interessante. E outra alternativa também, eu estou dando vários caminhos aí para quem não conhece tá seguindo. É você pegar as coisas que o Crowley escreveu. Às vezes são rituais mais arcaicos, mais... como é que eu posso dizer? Eles são um pouco mais chatos de fazer, os exercícios também são um pouco mais rigorosos do que o que você encontra na modernidade, mas são muito válidos. Você não precisa seguir 100% do que está escrito lá, você pode pegar alguns exercícios que você achar mais interessante. O Crowley, como ele criou o Telemann, ele tem muitos e muitos livros extremamente organizados de como tudo deve ser seguido. Lógico que se você não faz parte das ordens, você não tem que obrigatoriamente seguir aquela ordem, mas ele dá vários exercícios interessantes de controle da mente, de controle do corpo, que também é interessante, que a magia, por ela ser mental, às vezes as pessoas esquecem que você tem um cuidado com o teu corpo físico também, faz parte da tua prática
da tua prática de desenvolvimento, de autodesenvolvimento. E se você seguir as coisas que o Crowley escreve, você com certeza vai aprender muita coisa, e ele também recomenda outras obras, né? Então você tem muita coisa. Se você pegar só as coisas do Telemann, você aprende muita coisa. Às vezes você não vai se identificar muito com a filosofia, mas os exercícios são interessantes de qualquer forma, né? Mesmo que você não se identifique com a religião, porque eles não são mutuamente exclusivos, né? Eu gostaria de contar uma experiência também que eu tive para mostrar para vocês que a magia nem sempre é utilizada para coisas boas, né? E que a questão da moralidade dentro da magia é bem complicado, porque você entra numa questão de eu prejudicar outra pessoa para me desenvolver, para conseguir seguir meu caminho com mais liberdade. É algo ruim ou bom? Porque vai ser bom para mim, porque eu vou estar atingindo um grau maior de satisfação, mas eu vou estar prejudicando a vida da outra pessoa. Então, quando você pratica magia, você entra nessas questões, você acaba fazendo uma avaliação moral de você mesmo, das coisas que você é capaz de fazer e não é capaz. E você tem que sempre lembrar, querendo ou não, que as coisas que você faz vão voltar para você, você queira ou não. O karma, ele vai te cobrar, às vezes vai te cobrar instantaneamente, às vezes ele vai te cobrar só na tua próxima reencarnação, mas uma hora ele vai te cobrar. Então é sempre importante você pensar nisso quando você for fazer alguma coisa que pode prejudicar outra pessoa. E dentro disso eu gostaria de contar uma experiência que eu tive, que eu trabalhei numa época numa empresa onde nós éramos uma equipe de funcionários, todos recém-contratados, né, para fazer um determinado trabalho que ia durar alguns meses, né. E nosso grupo era bem legal, tinha pessoas muito legais, alguns que continuam meus amigos até hoje, e só que existia uma pessoa nesse grupo que ela era insuportável, pelo menos para mim ela era insuportável. Algumas pessoas toleravam ela, ninguém gostava muito dela, mas as pessoas toleravam, mas eu tinha muita dificuldade em tolerar essa pessoa. Mas mesmo assim eu tive que trabalho você nunca vai gostar de todo mundo, então eu tive que conviver com essa pessoa por vários meses. Só que chegou um ponto que ela estava me incomodando muito e estava atrapalhando o meu trabalho, e eu estava me prejudicando no trabalho por causa dela. E isso já tinha uns 5 meses que a gente estava trabalhando junto. Então eu comecei a pensar que eu ia ter que me livrar dela, não ia ter outro jeito. E como ela estava atrapalhando outras pessoas também, eu pensei que o que eu vou fazer aqui vai ser para um bem coletivo. Se eu tiver que pagar depois, não tem problema. Então eu comecei a fazer alguns rituais, aqui eu vou até descrever o que eu fazia. Primeiramente eu entrava em estado alterado de consciência, né? Eu faço isso através de meditação. E eu começava a imaginar essa pessoa na minha frente, e ela ia se afastando, e para quem entende um pouco de magia sabe que o pentagrama ele é um símbolo que ele cria uma barreira. Então eu utilizava desse símbolo para aquela pessoa não conseguir chegar perto de mim, eu ia afastando ela cada vez mais, e eu repeti esse ritual por mais ou menos, eu não lembro se foi uns 10, 15 dias por aí. No primeiro dia que eu fiz essa prática, a pessoa já faltou no serviço. Ela ficou doente e não conseguiu vir trabalhar. Uma semana depois que eu tinha começado a fazer, ela faltou de novo, sendo que ela nunca faltava. E ela começou a faltar no serviço. E quando tinha mais ou menos uns 15 dias que eu fazia todo dia isso, o nosso chefe chamou a pessoa para conversar, e na hora que eu vi que ele chamou essa pessoa para conversar em particular, e na hora eu soube que ele ia demitir ela. E foi exatamente isso que aconteceu. A pessoa foi demitida, eu consegui me livrar dela, e os 3 meses ali que restavam de trabalho pra gente terminar aquilo que a gente tinha sido determinado para fazer foram em
em plena paz. Eu consegui finalmente me livrar daquela pessoa e a equipe também estava bastante feliz que ela tinha ido embora. Então, lógico, do meu ponto de vista, isso foi uma coisa boa, porque eu consegui trabalhar melhor, consegui produzir mais, mas se você olhar do ponto de vista da outra pessoa, ela foi prejudicada, ela perdeu o salário dela, depois ela achou um outro emprego bem rápido também, mas lógico, ela perdeu o emprego, é uma situação complicada para todo mundo. Então fica aí a dica. Até hoje eu não paguei pelo que eu fiz, então não sei quando que eu vou ser cobrado, mas você também pode utilizar a magia para prejudicar outras pessoas. É foda você falar isso, porque hoje em dia as pessoas elas vão para uma entrevista de emprego, elas vão disputar com várias pessoas lá a vaga, né? Ainda mais hoje em dia que tá bem difícil a situação. Então você vai lá, você senta na cadeira lá esperando o pessoal chamar, né? Aí você vê que tem os candidatos lá, 2 ou 3 pessoas. Você às vezes conhece alguma técnica, alguma coisa, sei lá, eu sei que tem um pessoal aí que tem umas técnicas psicológicas aí pra passar nas entrevistas de emprego. E você se destaca aí dos outros candidatos, você passa e você não percebe que na verdade essas técnicas que você conhecia e tal, elas na verdade prejudicaram outras pessoas, porque você conseguiu o emprego e elas continuam desempregadas aí, se ferrando. E aí até que ponto isso é uma coisa boa? Você fez um ato neutro ou você fez um ato ruim? Algumas pessoas, por exemplo, que praticam magia vão dizer que o que eu fiz está extremamente errado. Mas esse mesmo tipo de pessoa, antes de ir para uma entrevista de emprego, ela faz um ritual para limpar a aura dela, para ficar, para chamar mais atenção. Então, até que ponto esse tipo de ritual é neutro? Eu acredito que se você conseguiu algo em detrimento de outra pessoa, você prejudicou ela, querendo ou não. Então, qualquer coisa que você faz na tua vida, você vai acabar prejudicando outra pessoa. Você conseguiu um emprego, outra pessoa ficou sem. Você conseguiu uma bolsa na faculdade, outra pessoa ficou sem. Você passou num concurso público, uma outra pessoa que ficou em segundo lugar não vai ter essa vaga. Então, é complicado você falar de moralidade. Faz sentido porque é evidente que durante toda a tua vida algumas pessoas vão sofrer consequências de você ter sido melhor, por exemplo. Sim. Que você é melhor que aquela pessoa, mas naquele determinado momento alguma coisa contribuiu para você conseguir a vaga de emprego, para você conseguir, sei lá, até outras coisas, né, como assim, relacionamento, qualquer coisa do tipo. Sim, exatamente isso. Você ser melhor que os outros, você está praticando mal, então é complicado essa discussão. Bom, basicamente foi isso esse episódio, né? Foi como o Gustavo citou no começo, foi uma coisa mais simples, né? Foi mais mesmo uma introdução para falar mais das experiências dele. Eu não falei muito nesse episódio porque eu não tenho muito contato com magia, não tenho muito contato com autores e tudo mais, e também não sabia muito sobre. Mas acho que o que o Gustavo falou ficou claro que eventualmente eu acabo utilizando isso na minha vida, né? Só que não com tanta intensidade quanto ele. E acho que também algumas pessoas que estão ouvindo aí, principalmente, também utilizem, né? Mas é isso aí, basicamente. Eu queria agradecer se você chegou aqui no final. Isso é muito legal saber que você chegou aqui. E realmente fico muito grato a todos os nossos ouvintes por estarem ouvindo. Se tu puder compartilhar para qualquer pessoa que tu queira compartilhar, não só esse episódio, mas qualquer um dos outros, eu também agradeço muito. E é isso aí, até o próximo episódio. É isso aí, muito obrigado e até mais.